E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão como é que estão as coisas? Como é que está a sua vida? Como está aí sua existência, onde você estiver nesse mundo de Deus aí, tudo tranquilo, tudo em paz, tudo bacanérrimo, tudo legalzinho? Você que está aí do outro lado aí, ó, muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma 1970, tá aqui, né? Canal Paulo Dharma 1970, meu Instagram, @Paulo Dharma 1970, muito obrigado, agradecendo a você que está aí dando essa força, dando essa moral, assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo, agradecendo também a Deus, né, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo sempre, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida sempre, né, sempre, Cristo, Deus está em nós estamos sempre precisando da força, precisando do poder dele pra gente poder seguir adiante no nosso dia a dia, na nossa existência, que não é fácil, né? Só Deus mesmo para nos dar conforto, nos dar força pra gente seguir adiante aí nas coisas, beleza? Ó, muito obrigado mesmo. Você que está aí, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, ó, tá aqui, ó, comente, se inscreva, aperta o sininho, toda semana você vai receber um vídeo do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91, esse é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Então ó, não sai daí, hein? Não sai daí porque a gente vai ter um vídeo aqui bacaninha, de quadrinho, né? De quadrinho polêmico, no mínimo polêmico. Tranquilo? Beleza? Não sai daí, quando passar aqui os letreiros do canal, a gente já vem aqui com a paulada na cabeça aqui, tranquilo? Valeu? De volta já já. Valeu, tchau, tchau. Então, voltei. Foi só o tempo de eu beber um cafezinho ali, tomar um café e voltar aqui para completar o vídeo aqui, beleza? O seguinte, quadrinho europeu, para começar, né? Quadrinho europeu manda bem pra caramba, sempre, né? Nós que crescemos aí lendo revistas em quadrinho, nós não lemos só livros sérios, a gente também lê revista em quadrinho, e revista em quadrinho, ó, tem coisas assim extraordinárias que ficam em pé de igualdade com muito livro aí, muito livro que tem gente que escreve aí só pra escrever, mas realmente fica faltando aí. Hoje eu trouxe esse clássico aqui, né? Tintin, as Aventuras de Tintin, A Estrela Misteriosa. Esse material aqui do Hergé, né? Este material do escritor belga, é o belga Hergé, que nasceu em 1907 e faleceu em 1983. É o famoso belga, que pode-se dizer assim, com muita boa vontade, que foi ele que iniciou essa leva, né, de grandes clássicos do quadrinho europeu. Assim, eu pesquisando não achei nada de interessante antes de 1929, quando ele publicou o Tintin no País dos Sovietes. Quando ele iniciou, né, publicando no País dos Sovietes, que ele queria fazer uma espécie de propaganda anticomunista para os jovens, para a juventude. Então ele cria um personagem, o Tintin, um jornalista, né, belga, e tem o seu cachorro Milou. Ele queria iniciar exatamente assim, fazendo um processo como se fosse educacional, assim, das crianças da época, né, naquele universo da primeira metade do século XX, né, que foi obviamente na Primeira Guerra Mundial, naquele primeiro momento. Então ele criou um personagem, né, ele criou um personagem que tivesse moldes assim educacionais, que viajasse pelo mundo mostrando assim as qualidades e os defeitos do país em que o repórter está funcionando. Mas antes de falar sobre o Tintin, é só para mostrar o que o Hergé influenciou. Ó. O Hergé influenciou o Asterix, ó, que é da década de 50 na França. Tá vendo? Influenciou o Asterix. Ele influenciou Lucky Luke, né? É um negócio impressionante, ó. Lucky Luke e tantos outros, né? Tantos outros revistas em quadrinhos pelo mundo, mas principalmente os europeus. O Hergé foi aquele que, né, ó, se você pegar grandes quadrinhos europeus que existem até hoje publicados, ó, o Tex, né, que é de 1948, né, não, Tex, e também, ó, Ken Parker, que é da década de 70, né, é um estilo de quadrinho, uma forma de quadrinho que não é norte-americanizada, pode dizer assim, né? Não é norte-americanizada, ela tem um estilo, como se fosse álbuns, né? Como se fosse álbuns. O Hergé publicou, né, o segundo álbum dele, que é esse aqui, né, Tintin no Congo. Polêmico! Isso aqui, Tintin no Congo belga, onde ele, né,
ele vai escrever para a juventude, mostrando assim, né, a questão com o intuito de fazer uma espécie de propaganda colonialista, Congo belga, né, para as crianças belgas à época, já que o Congo era uma colônia belga na época. Nós nós conhecemos a história do Congo, né, do Congo, por grandes clássicos da literatura, né? Nós pegamos pro próprio filme lá, o Apocalipse Now, o Coração nas Trevas do Joseph Conrad. Se você pegar, você vai ver o que era essa colonização belga do Congo no século XX, até o Congo, né? Eles se transformaram num país livre da colonização belga, né? Vou dizer assim, mas livre até a página 3, né? Como a gente sabe como a coisa funciona. Então, essa história aqui do Congo, ele vai mostrar para as crianças como é que os negros lá, eles eram assim meio infantilizados. Aí viam o Tintim, né, na história, eles saúdam o Tintim como uma espécie de Deus. Aí as pessoas da tribo lá, elas são assim meio... Se você pegar a história, assim, para os nossos padrões, né, século XXI, é assim, um negócio estranhíssimo. Quer ver? Deixa eu só ver uma parte aqui. Eu tava relendo essa história, e eu assim, caramba, poxa, se você trouxer, né, se você trouxer para o nosso mundo agora, nossa, uma coisa assim bem estranha. Você pode até fazer comparações. Você pode fazer comparações que não fica muito, né, difícil de você fazer comparações com o autor que eu gosto bastante, que é o Karl Barks, que criou personagens, né, que também viajavam o mundo na mesma linha do Asterix. Eu não sei dizer se o Karl Barks chegou a conhecer, né, na época da criação dos personagens que ele criou lá nos anos 40, anos 50, se ele por um acaso chegou a conhecer o trabalho do Hergé. Eu não sei. Mas o tipo de leitura também, ela me remete exatamente a esse universo, esse mundo do século XX, né, da primeira parte e também da segunda parte, na qual o Karl Barks está inserido, né, que também tem esse universo que a crítica chama de universo colonialista, né? Assim, nós somos o país, né, o país branco, cristão, que vai lá levar conhecimento, essas baboseiras, né, que a crítica, principalmente uma chamada crítica de esquerda, ela tende a rotular, né, rotular autores. E aí vão dizer muitas bobagens sobre Karl Barks, muitas bobagens assim sobre o Hergé, que eu vou falar também, daqui a pouquinho eu vou falar, mas só mostrar mais uns álbuns aqui do Hergé, né? Ó, Voo 714 para Sydney, esse aqui é fantástico, acho que esse aqui foi o último álbum, se eu não estou enganado, o último álbum escrito e desenhado pelo Hergé antes de falecer em 1983. Há controvérsias aí. Tem esse aqui, né, a Ilha Negra, que eu também tenho, ó, Ilha Negra. Eu já tive as obras completas do Tintim. Eu li todas, eu tinha completo, depois fui passando para frente. O Hergé tem aqui, ó, Tintim no Congo, Tintim na América, que é uma aventura que vem logo depois do Tintim no Congo, né? Ela deixa uma ponte, ela vai deixar uma ponte exatamente para a história do Tintim na América, que aí é contra os gangsters lá do El Capone. Tem os Charutos do Faraó, tem o Lotus Azul, a Orelha Quebrada, tem essa Ilha Negra que eu citei, né? O Cetro de Ottokar, tem os Caranguejos das Tenazes de Ouro, a Estrela Misteriosa, que é o do vídeo, tem o Segredo do Unicórnio, o Tesouro do Hakhan, o Terrível, as 7 Bolas de Cristal, tem o Templo do Sol, né? Essas 7 Bolas de Cristal e o Templo do Sol são assim sensacionais. Vou até colocar aqui, ó, aqui a imagem dos dois aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa segunda parte aqui é simplesmente sensacional, que eu uso até hoje para a minha vida. É um negócio que eu uso até hoje. O Eclipse está chegando. Quem leu sabe do que eu estou falando. Aqui, ó. Tintim no País do Ouro Negro. As duas aventuras, né? Rumo à Lua, Explorando a Lua, que eu li infindáveis vezes. O Caso Girassol. Carvão no Porão.
Tintim no Tibete, As Joias de Castafiore, Tintim os Pícaros e o Voo 714 para Sydney. São esses os livros do que tem aqui, né? Ó, você pode ver aqui na contracapa aqui, ó. Exatamente todos os livros do Tintim. Para quem não conhece, é uma boa leitura, vale a pena conhecer, vale a pena ler, né? Vale a pena ler. O que é essa estrela misteriosa? O Tintim tá passeando com o cachorro dele numa noite quente, né? Aqui a estrela misteriosa, difusão inverno, tá aqui, ó. Tintim tá passeando numa noite com o cachorro dele, o Milu, né? Aí ele vê uma estrela cadente. Aí eles estão vendo a estrela cadente, ele começa a perceber que tem uma coisa errada com a estrela Ursa Maior, né? Ela está começando como se fosse ela fosse aumentando de tamanho. Ela vai aumentando de tamanho. O Tintim ele tenta entrar em contato com o observatório, né? Com o observatório para relatar que tem uma coisa esquisitíssima. Aí ele chega nesse observatório, e ele é mal recebido. Ele é mal recebido lá, ele vê lá, tem o sujeito lá que é o Calistênio, né? O Calistênio o sujeito lá que tem o profeta, tem o Calistênio, tem o astrônomo, né? O astrônomo ele está fazendo pesquisas sobre essa estrela, e essa estrela ela vai cair, tá para cair na Terra, então se anuncia-se o fim do mundo. O europeu está assim, o cientista europeu está dizendo que o fim está próximo, que o mundo está acabando, que o mundo está vai vir um cometa e vai acabar com a Terra, então todas as pessoas estão apavoradíssimas. Essa história ela foi escrita em 1941, 1942, a Bélgica estava ocupada pelos nazistas, o Hergé estava trabalhando, né? Estava trabalhando na Bélgica, ele compôs um álbum, uma história que até hoje ela é recheada de polêmica, porque ela está lotada de situações assim, que eu diria no mínimo estranhas, né? Mas um indivíduo que está trabalhando e fazendo história em quadrinhos numa Bélgica ocupada pelos nazistas, não dava para ele fazer, assim, não dava para ele ir de encontro a essas figuras que estavam ocupando o seu país naquele momento, que eram obviamente os nazistas, e não dava para ele fazer uma história que não tivesse elementos, né? Elementos que, se você for caçar, se você for assim esmiuçar para dizer o mínimo, você não vai achar assim, você vai encontrar coisas assim que são no mínimo suspeitas, mas a gente tem que levar em consideração o fato do sujeito estar trabalhando na Bélgica na década de 40, esse álbum é de 41, 42, né? É o quarto álbum escrito pelo Hergé, e ele estava exatamente nessa Bélgica ocupada pelos nazistas. Ele não ia poder fazer nada que os nazistas permitissem, que os nazistas não permitissem, e ele compôs essa estrela misteriosa exatamente dentro desse mundo, desse processo aqui, ó. Será o fim do mundo, a ciência aqui, ó. A ciência aqui. Nós temos que levar em consideração um mundo, né, que assim é científico, né? O Hergé talvez com essa história de fim de mundo, o mundo tinha acabado mesmo, os nazistas estavam praticamente tomando conta da Europa à época, e o mundo estava realmente acabando. Há uma conotação aí por trás dessa ideia de fim de mundo, do fim do mundo, que é uma conotação exatamente assim, o mundo, a ciência não nos deu as respostas que nós precisávamos. Os nazistas com a sua ideologia, ela vem exatamente para arrasar com tudo que foi antes, e tendo o apoio da ciência. Eu já discuti isso em outros vídeos, tendo o apoio da ciência aqui, ó. Olha os ratos aqui, ó. Os ratos fugindo, olha aqui, ó. Vendo? Com a suposta ideia da colisão desse meteorito na Terra, há um calor exacerbante, as pessoas estão enlouquecidas. Aí aparece um dos personagens mais polêmicos, né, da história, que é o profeta, né? É o castigo, façam penitência, chegou o fim dos tempos, sou Filípolos, o profeta, e anuncio-vos que vão chegar dias de terror. O fim do mundo está próximo, todos vão perecer, e os sobreviventes morrerão de fome e de frio, terão a peste, o sarampo e a cólera. Aqui é uma
Aqui é o Hergé colocando essas figuras, né? Essas figuras religiosas como malucas, né? Aqui, ó, ele aqui continua aqui, ó. Vá lá, senhor profeta, diga o seu caminho e vá se deitar. É o melhor que há a fazer. Ouviram? Ousa opor-se a Filipos, o profeta é um enviado do diabo, um suporte de Satanás, um infame servidor de Beelzebu. Volte para Satanás, o teu senhor. Sim, teremos a peste bubônica e a cólera, será o fim do mundo, servo de Satanás. Como pode ser tão irritante? Aqui, ó. Aqui, ó. O Tintim, né, aborrecido com o profeta. Aí vem mais o fim do mundo, aí o calor aumentando com a aproximação desse meteorito na Terra. Ele tem pesadelos com esse sujeito, com esse indivíduo, com esse profeta. É uma, vamos dizer assim, uma crítica, né? Uma crítica a pela visão do Hergé, aproveitadores, né? O mundo está acabando, tem um terremoto, a cidade toda enlouquecida, né? As pessoas correndo para lá e para cá, mas aí quando amanhece o outro dia, o mundo não acabou, foi só um terremoto que aconteceu na cidade. E o Tintim sai correndo feliz da vida, ele volta lá ao observatório, aí ele vai encontrar justamente o astrônomo, né? O astrônomo também achava que o mundo ia acabar e pelos cálculos, né, da ciência, a ciência não conseguia, errou, né? A ciência errou com essa história do fim do mundo. E o astrônomo estava, né, assim, achando que, poxa, se o mundo acabar, o meu nome vai ficar para sempre na história, porque eu previ isso, que o mundo ia acabar. Mas o mundo não acaba. O mundo não acaba coisíssima nenhuma. Eles estão fazendo cálculos, né, para tentar encontrar uma saída. A cidade está ao caos, né? A cidade está ao caos. Aqui, ó. Enchentes para todo lado por conta do terremoto. O Tintim ele dá uma ideia pro cientista, pro astrônomo. Por que nós não vamos atrás do meteorito que ele caiu no oceano? O meteorito caiu no oceano. Por que nós não vamos lá para ver o que tem esse astrônomo tem um metal que cobre esse meteorito chamado calistênio. Esse é o nome do metal. Um metal chamado calistênio. Esse metal pode trazer grandes coisas, trazer um novo metal, algo novo para o planeta Terra. Então eles organizam uma expedição para encontrar esse metal. Tem uma empresa, né? Tem uma empresa norte-americana capitalista que também está atrás desse metal para obter lucros com isso. Aí é que tá a polêmica da brincadeira. Olha só as figuras que o Hergé coloca, que vão acompanhar a expedição. Olha só, a expedição será dirigida pelo professor Calles, que detectou nesse aeólito, nesse meteorito, né, a presença de um metal desconhecido. Os outros membros da equipe são, olha só, o sábio sueco Erik Björgens Kjold, que está ocupado, né, a Suécia está ocupada pelos nazistas. O senhor Porfírio Bolero e Calamares, da Universidade de Salamanca, que é um espanhol, né, o nosso queridíssimo lá, da chamada Revolução Espanhola. Um franquista, né, que é o senhor Porfírio. O Herr Dr. Schulze, nazista, né, o da Universidade de Iena, que está aqui, né, mas nazista. Olha só. Monsenhor Paul Contenet, francês, né, da República de Vichy, né? O professor Pedro João dos Santos, o cérebro físico da Universidade de Coimbra, salazarista. Tem o Tintim, que é belga, entendeu? E assim, o único fora aqui é o Haddock, né, que é o Haddock, que é um personagem criado aqui nessa história pelo Hergé, que vai acompanhar o Tintim aí em um monte de outras aventuras aí pra frente. Mas o único que não tá aqui dentro desse universo colaboracionista, pode dizer assim, o mínimo, né, é o Haddock. O resto aqui, gente, e o professor Calles, que é um astrônomo, que é a ciência. O resto aqui você pode, assim, é no mínimo duvidoso. No mínimo duvidoso o negócio. Então eles partem, né? Eles vão sair nesse navio, nesse tal de Aurora.
Tem o vilão da história, gente. O vilão da história tá aqui, o nome dele era antes, é um judeu, né? O vilão da história é um judeu, que era no passado, até essa história ser praticamente modificada em alguns pontos, era o Blumeister, que era o nome do personagem. Para não ficar muito esquisito, aí depois, com o passar do tempo, quando os alemães tomaram pau, perderam, a Bélgica foi libertada, eles modificaram o nome do personagem para Bullwinkle, mas continua sendo um judeu capitalista que ajuda os Estados Unidos nessa caçada. Parece que a bandeira também que o Tintin coloca na ilha também foi modificada. Tem um monte de coisas assim. Mas, de novo, vou te dizer, é importante você frisar que o Hergé trabalhava numa Bélgica ocupada pelos nazistas. Então, o quadrinho que o Hergé fosse fazer, ela tinha, obviamente, a supervisão dos nazistas em si. Ele não ia conseguir. A única crítica que eu consigo imaginar aqui é exatamente essa ideia do fim do mundo, que é onde começa a história, que o mundo realmente tinha acabado. O mundo tinha acabado. E a perspectiva era realmente reconstrução de tudo pelos nazistas, reescrita de tudo pelos nazistas. Como eles perderam, entendeu? Como eles perderam, aí um abraço, a história ficou. Mas ele colocou exatamente essa questão, né, na história. É uma história bacana, é uma história estilo Tintin, né? É um estilo Tintin, de corre-corre, né? Ver quem chega primeiro, né? Quem chega primeiro nessa ilha, nesse meteorito, né? Tá aqui, ó, ele viajando de avião, no motor, vendo para ver, porque tem essa competição, né, para ver quem vai chegar primeiro nesse vulcão. Aí ele chega nesse local onde tem esse meteorito. O meteorito ele é estranho, ele tem propriedades assim que fazem crescer as coisas, né? O Tintin chegando o Tintin vai chegar para estender a bandeira, tá vendo? Essa bandeira dizem foi modificada. Eu tenho a impressão de que na Bélgica provavelmente era uma bandeira nazista, mas eles fizeram a modificação, né? Aí o Tintin fica nesse meteorito e as coisas começam a crescer, como tem aqui na capa, na própria capa mesmo, o cogumelo aqui, começa a crescer. Lá todos os animais, tudo que tem na ilha, ele come uma maçã, ele joga a maçã e dali nasce uma macieira enorme, ó. Ele nasce uma macieira gigante. Tem uma aranha que ele traz, a borboleta da maçã bichada, ela também crescida também. Quer dizer, o meteorito ele tem propriedades que fazem as coisas se desenvolverem rapidamente. Aqui, ó. Aí o meteorito está afundando, tem que se pegar o Tintin, né, recuperar o Tintin, que o meteorito está afundando. Aí o Tintin tem uma grande ideia de carregar pelo menos um pedaço, né? Um pedaço. A competição ali, os capitalistas foram derrotados, né, pelo Tintin, e o Tintin tem uma grande ideia de carregar um pedaço de rocha, né, desse meteorito para levar para as pesquisas científicas, entendeu? E eles conseguem vencer esse ó. Deixa eu mostrar a cara do judeu aqui, ó. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Caramba, gente. Realmente essa provavelmente é das histórias a mais polêmica do Hergé de todas, tá? De todas que ele fez, não há assim nenhuma sequer parecida. Olha a cara do sujeito aqui, olha aqui, olha a cara do sujeito, olha o tamanho do nariz do indivíduo, olha que coisa, entendeu? É o famoso Bullwinkle, ou antes o Blumeister, que é um capitalista sujo judeu, né? Na visão aqui, ó, olha aqui. O engraçado, só para eu não perder a fio da história aqui, eles têm essa aventura do voo 714 para Sydney, que eles têm essa figura aqui, né? Olha aqui, mas esse aqui já é o grego, né? Olha aqui, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Porque esse voo 714 para Sydney é uma história que eu gosto bastante, que ela tem a ver com alienígenas. Deixa eu ver isso aqui. Rastapopoulos, olha aqui, ó. Olha o
Rastapopoulos. Tá vendo? Essa figura aqui, ó. Entendeu? No voo 714, que eu tenho a impressão de que ele é ele é justamente, ele é o vilão também, e ele é como se fosse uma reconstrução desse Bullwinkle, nesse voo 714 para Sydney. Aqui, ó, As Aventuras de Tintin no País Soviético, é esse aqui, ó. É essa história aqui, ó. Que foi a primeira escrita pelo Hergé. Então é isso, é um autor, né, que faz jus à sua época, né, faz jus à sua época. Não há sentido nenhum, a meu ver, em reescrever essas histórias, né, como tentaram fazer no Brasil com as histórias do Monteiro Lobato. Não há sentido, são situações da época que são descritas, né, você vive sua época, você vive o seu momento, então você escreve de acordo com o que você está vivendo. Se você tiver que reescrever ao longo do tempo os livros, quiseram também, eles têm vontade de reescrever a Bíblia também, né, ao seu bel prazer. Quer dizer, você escreve as coisas de acordo com o seu tempo, sua época. Não tem sentido nenhum você ficar reescrevendo para poder ou satanizar algo. Isso é algo que não tem sentido. Mas tem uma turma aí que gosta de reescrever as obras, de querer colocar as coisas no seu momento, né, no momento em que o indivíduo está vivendo. Ela é um retrato da época. E o Tintin do Hergé é exatamente um retrato dessa época, desse século XX, né, tão cheio de ideologias, tão louco, onde as pessoas elas viviam em certos processos, que ela colocava aquilo no papel, desenhava e escrevia, ou escrevia livros, ou fazia quadrinho, e isso tinha a ver com o momento. Então você sentar e reescrever isso é algo sem sentido, mas querem fazer esse tipo de coisa. Essa obra aqui é da Difusão Verbo, tá? Esse quadrinho do Hergé. Ela já foi publicada pela Record, ela foi publicada pela Companhia das Letras. São editoras e mais editoras do Tintin no Brasil, né? Ela tem assim, ela vive sendo publicada no Brasil praticamente o tempo todo. Eu acho que as primeiras publicações no Brasil são da década de 60, que as edições que eu tinha exatamente da Record, da década de 60 para os anos 70. Então é isso. A Estrela Misteriosa, um quadrinho que, por incrível que pareça, ele vai ser citado nesse livro aqui, A Tirania da Penitência, né? O ensaio sobre o masoquismo ocidental. Esse livro aqui, ó. Ele vai ser citado exatamente aqui. O autor é o Pascal Bruckner. Ele vai citar aqui, ó. Aqui, ó. Você vê como é que é um quadrinho que ele suscita várias interrogações, né, no leitor. E os autores também, a chamada intelectualidade, também se debruçaram sobre essa revista em quadrinho. E ele cita aqui na introdução, quer ver? Ó? Sobre o que é o papel do ocidental. O papel do ocidental nesse mundo, principalmente da Europa, né, fazedora de pensadores, de trazer o cartesianismo, tudo isso. Então ele vai dizer aqui, ó, um calor inusitado se abate sobre uma grande cidade da Europa do Norte, quando um meteorito se aproxima da Terra. Os habitantes descem à noite de pijama para a rua, enxugam o suor que escorre sobre os seus rostos, perscrutam o céu apavorados, observam o meteorito que cresce a olhos vistos. Todos temem a mesma coisa, que aquela massa de matéria em fusão entre em colisão com o nosso planeta. Os ratos, tomados de pânico, deixam em massa os esgotos, os pneus dos carros estouram, o asfalto derrete. É então que um estranho personagem vestido com um manto branco e usando uma barba comprida começa a arengar a multidão, batendo em um gongo e gritando: é o castigo! Penitencie-se, o fim dos tempos chegou. Nós sorrimos à vista desse profeta chinfrim que lança injúrias e vaticina tanto mais que a cena se passa em uma história em quadrinhos, A Estrela Misteriosa, de Hergé. Contudo, sob a futilidade do discurso, quanta verdade nesse grito. Arrependam-se! Por trás do hedonismo proclamado, eis a mensagem que a filosofia ocidental nos martela há meio século. Ela que pretende ser ao mesmo tempo uma palavra emancipadora e a má consciência de seu tempo. O que ela nos inocula em matéria de ateísmo é, na verdade, a velha noção do pecado original
o antigo veneno da danação. Em terra judaico-cristã não existe combustível mais forte que o sentimento da falta. E quanto mais os filósofos e sociólogos se proclamam agnósticos, ateus, livres pensadores, mais prolongam a crença que recusam. Como dizia Nietzsche, as ideologias laicas em nome da humanidade supercristianizaram o cristianismo e reforçaram sua mensagem. Quer dizer, uma crítica, né? Assim, parece que o autor está elogiando, né? Ele está elogiando o profeta, que ele está elogiando o cristianismo, mas não é bem isso. Ele vai colocar nesse livro aqui que o cristianismo, né, essas religiões, elas meio que criaram tudo que está aí e deixaram o homem, deixaram o europeu, deixaram o ocidente fraco. É uma visão nietzschiana, né? O autor aqui, o Pascal Bruckner, é uma visão nietzschiana para variar, né? Porque ele cita o próprio Nietzsche, ele coloca o Nietzsche no negócio. Ele vai dizer que a nossa culpa, né? Esse autor aqui, ele vai colocar que a nossa culpa está exatamente nesse cristianismo que nos deixou fraco. Entendeu? É uma visão nietzschiana, né? Uma visão nietzschiana. Aí ele vai citar exatamente essa história, né? A estrela misteriosa. Ele vai citar essa história para colocar como é ridícula, né? É ridícula essa noção de que nós temos aí o fim do mundo. Ele vai acontecer, mas esse fim do mundo vem exatamente por culpa dessa fraqueza, desse cristianismo que nos deixa fracos, né? Que nos deixa, é uma visão nietzschiana, né? Que o tal do Paul Bruckner, né? Nesse A Tirania da Penitência, ele vai colocar aqui nesse livro. Arrependam-se, por trás do hedonismo proclamado, eis a mensagem que a filosofia ocidental nos martela há meio século. E aí vai, né? E essa é a visão do autor, da qual, obviamente, eu não concordo. Só para deixar aqui bem claro. Então leiam Tintin, as aventuras de Tintin, leiam a Estrela Misteriosa, leiam quadrinhos, né? Leiam revistas em quadrinhos, vale a pena pra caramba. E você pode encontrar coisas surpreendentes, né? Surpreendentes, como esse A Ilha Misteriosa do Hergé, que é assim, como eu disse, polêmico. No mínimo, o mínimo disso aqui que eu julgo é polêmico, uma história polêmica que marcou gerações. Talvez mais do que o Tintin no Congo, né? Que é um outro quadrinho muito criticado pela turma aí da esquerda. Muito criticado mesmo, muito. Mas o pessoal gosta de ver um lado e não ver o outro, né? Se você pegar o Karl Marx, se você pegar lá o Capital do Karl Marx, você vai ver a quantidade de clichês, né? A quantidade de clichês e a quantidade de preconceito que o Marx coloca lá no seu Capital e nas obras, né? Nas obras dele em geral. A gente vai reescrever o Marx? Não, é uma visão da época, uma visão do século XIX. Ninguém vai sentar e vai reescrever o Marx, mas ninguém da esquerda está pensando em reescrever o Marx. Mas geralmente autores considerados de direita, aí esses são campo fértil para realmente colocar essa tentativa, né, de se reescrever. O Tintin foi muito reescrito, viu? Foi muito reescrito. Dá para se notar que o texto ele foi muito retrabalhado ao longo do tempo. Beleza, gente? Então, ó, falei um pouquinho do Tintin do Hergé, né, o nosso Georges Prosper Rémy, né, o nosso autor conhecido como Hergé. Georges Prosper Rémy, nascido em 1907, falecido em 1983, um escritor belga. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e leiam o Tintin, ó, que as obras dele aqui. Beleza? Leiam o Tintin, que vale muito a pena, vale a pena pra caramba. Ele ainda tem Lago dos Tubarões, que não tá aqui nessa lista aqui, que na época que eu li eu gostei pra caramba, que é um quadrinho com fotografias, né? Ele só tem os personagens como desenhados, mas ele por trás tem um desenho que vale muito a pena você conhecer. Beleza? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem. Valeu, tchau, tchau!